palavra, o tema da palavra é dor. E aí eu queria perguntar para você, quem aqui já sentiu dor? Quem nunca sentiu dor? Todo mundo já sentiu dor. Quem aqui gosta de sentir dor? Ah, tá. Você já fala para o irmão do lado te dar um beliscão. Bom, ninguém gosta de sentir dor. Dor é ruim. Dor não é algo bom, não é algo que a gente pede para sentir. Mas todos nós já passamos por momentos de dor. Todos nós já sentimos a dor. E por que a vida com Deus não nos livra da dor? Muitos fazem essa pergunta. Porque se Deus é tão maravilhoso, por que existe tanta dor no mundo? Mas, na verdade, muitos pensam que viver uma vida com Cristo, com Jesus, é viver uma vida sem problemas, sem dor. Mas a Bíblia, ela nunca escondeu a dor. E hoje, a gente vai falar sobre a palavra de Deus. E a gente vai ler vários versículos explicando sobre isso. Sobre como sentir a dor, vencer a dor. E como cristãos, como nós fazemos para vencer a dor. Amém? Então, eu gostaria que você ficasse atento à palavra de Deus, que você pegasse a tua Bíblia, que você acompanhasse. Nós estamos sem a transmissão aqui no telão, então pega a tua Bíblia no teu celular, a tua Bíblia física, e acompanhe, porque vai ser muito importante que você preste atenção em cada detalhe, amém? Salmo 23:4 diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O evangelho puro e simples, ele não promete ausência de dor, mas ele nos assegura algo muito mais profundo. A presença constante de Deus em meio ao vale. Deus, ele está presente em todos os momentos, mesmo no momento de dor. Naquele momento que você sente que está fraco, que você não tem forças, naquele momento que você se sente totalmente vulnerável, sensível, e que você, muitas vezes, ao invés de procurar ajuda ou de falar, você não consegue. Quem já passou por isso? De sentir uma dor e essa dor te deixar tão fragilizado ao ponto de, se eu contar para alguém, eu vou me sentir muito envergonhado. Eu vou sentir vergonha disso, eu não quero expor isso. Então, a tendência é se isolar. A tendência é se fechar no quarto, a tendência é guardar para si, porque as pessoas não vão entender. Porque as pessoas não vão entender a minha dor. As pessoas não sabem o que eu estou sentindo. Então, se eu contar, às vezes as pessoas podem tirar sarro da minha cara, as pessoas podem não entender, as pessoas podem talvez tentar ajudar, mas não vão conseguir, porque a minha dor só eu que estou sentindo e ninguém sabe, ninguém entende. E isso nos leva muitas vezes para um estado de isolamento, nos leva para um estado de ficar sozinho é melhor. Às vezes você não consegue falar nem para o seu amigo mais próximo. Às vezes você não consegue falar nem para a sua namorada, nem para o seu namorado, nem para o seu esposo, porque ele não vai me entender, ela não vai me entender. Mas eu digo para você nessa noite que existe alguém que entende. E esse nome é Jesus. Ele entende a sua dor. E ele sofreu a sua dor. Jesus, ele sofreu a dor para nos salvar. Então, ele entende toda a sua dor. Ele entende o que você está passando. E se existe alguém que você pode se abrir, que você pode falar da sua dor, é Jesus. Tem como colocar algum fundo para a gente? Quando puder? Obrigado. Então, existem inúmeras dores que hoje nós enfrentamos, que os jovens enfrentam, e nós vamos ler aqui para entender, que até mesmo homens de Deus, na Bíblia, sofreram por dores, depressão, ansiedade, e entender que existe um caminho para seguir, para sair disso. Amém? Como Elias, em 1 Reis 19:4, diz assim: ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. A depressão é mais que tristeza passageira, é um vazio que consome a esperança. A pessoa está sentindo tanta dor, ela não vê mais esperança, ela não vê mais solução. Então, o mais fácil é pedir para que essa dor acabe. Já passou por tanta dor, já passou por tanto sofrimento, que a tendência é: Senhor, eu quero acabar com isso, eu não quero mais sentir essa dor, eu não quero mais sentir esse sofrimento, já chega. Senhor, eu não consigo vencer isso. E declara isso, que não consegue vencer. Esse sentimento vai consumindo.
E como Elias, muitos jovens se sentem assim, muitas pessoas se sentem assim, hoje em dia. A tendência é se isolar, como eu disse, ir para o quarto e dizer, eu não quero falar com ninguém, eu não quero falar isso para ninguém. Senhor, eu só queria dormir aqui por um mês. Se eu pudesse, se eu não tivesse que trabalhar, se eu não tivesse que estudar, se eu não tivesse que ir para a minha célula, se eu não tivesse que ir para a igreja, eu deitava aqui na minha cama e não falava com ninguém. Elias fez isso. Ele deitou e falou, Senhor, eu não quero mais. Leva a minha vida agora, eu não quero mais. Mas o que Deus fez? O anjo do Senhor veio e trouxe para ele um pão quentinho, trouxe água para ele. Entendeu a dor. Deus entende a nossa dor. Deus é um Deus que cuida de perto, não é um Deus que cuida de longe. Ele vê a nossa dor. Ele olha para a nossa dor e Ele traz consolo, Ele traz refúgio. Ele diz, você, filho, calma, eu vou cuidar de você. E Deus, Ele cuida de nós. Ele traz para nós aquilo que nós necessitamos para a gente pensar um pouco. Sabe quando você está fazendo jejum? Tá, aquele jejum já, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, jejum de Daniel, o jejum que você escolhe. A carne, ela fica fraca e, às vezes, a gente não consegue pensar como a gente pensa normalmente quando está se alimentando normalmente. E ali, Elias, ele estava ali no isolamento, ele não tinha o que comer naquele momento. Então, a primeira coisa que Deus fez, vou dar comida para ele. Vou alimentá-lo, matar a sede dele. E aí, depois disso, eu vou trazer uma missão para ele. Entendendo que mesmo em meio às dores, mesmo em meio você dizendo que não consegue, que você é incapaz, Deus traz o alimento. Deus tem como matar a sua sede. Ele é água viva. Ele mata a tua sede, Ele te alimenta para dizer, você tem uma missão e você não pode parar. Você tem uma missão e não é hora de olhar para trás e desistir por conta da sua dor. Você é mais que vencedor. Deus declara isso sobre nós. Então, aquela mesma palavra que você diz, eu sou incapaz, eu não consigo vencer essa dor. Deus diz, você é vencedor. Vencedor é aquele que vence a dor. Então, você vai vencer, você vai conseguir. Está aqui as minhas mãos para estender sobre você e te levantar. Deus envia os anjos do Senhor para nos fortalecer. Deus envia pessoas para nos ajudar. Amém? Uma segunda dor que tem tomado o coração de muitas pessoas é a ansiedade. O medo paralisante que rouba o presente e obscurece o futuro. A preocupação excessiva que não deixa confiar, porque a pessoa ela precisa de cuidar de tudo, ela sofre por antecedência, ela precisa dar conta de tudo, e a dificuldade de confiar que as coisas vão dar certo. Não, mas se eu não fizer, não vai dar certo. Não, e se a outra pessoa fizer, ela não vai fazer igual a mim, então eu tenho que fazer, e aí isso sobrecarrega. E não, mas porque eu preciso dar conta disso, porque eu tenho um compromisso disso, e eu vou dar conta. E a pessoa ela não enxerga aquilo que o diácono ministrou aqui agora, sobre os dízimos. Está aqui na palavra, ele nem sabia. Mateus 6,25. Não andeis ansiosos por coisa alguma. E sabe, eu tô no caminho aqui com Jesus há 11 anos. Na caminhada com Jesus. E eu já cuidei de discípulas algumas vezes que tiveram ansiedade e eu não entendia o que era estar na pele de quem tem ansiedade. Eu orava, eu direcionava, muitas vezes eu dizia, olha, procure ajuda psicológica, procure, uma psicóloga, eu orava, mas eu não entendia o que era estar na pele de quem tem ansiedade. E recentemente eu pude provar o que é isso. Eu estou rindo agora, mas não é legal, não. Eu estava super bem até o final do ano. Esse ano começou com Deus me pegando assim, e me chacoalhando de ponta cabeça. E eu recebi promessas, logo no início do ano. Palavras que o nosso pastor ministrou para mim. E eu amei, eu recebo essa promessa. Só que dentro da promessa, para você receber isso, existe muito sacrifício, muita luta. E eu passei por isso. Eu passei por momentos muito difíceis. E eu pude contar com pessoas maravilhosas do meu lado. Teve um dia que eu vim para o Arena e eu não queria estar aqui. Nossa, Malu, você é líder? É? Líder também sente dor.
Eu não queria. Eu sentei bem ali atrás. E o louvor tocando. E eram louvores da minha conversão ainda, para ajudar. E eu cantava e chorava. Cantava e chorava. Depois que acabou o louvor, o pastor começou a ministrar e na minha cabeça eu só estava assim, eu quero ir embora daqui. Eu quero ir embora. Por que eu estou fazendo aqui? Eu não paro de chorar. Deus, então me ajuda a parar de chorar, porque eu não consigo. E o pastor ministrando e eu não parava de chorar. E aí, o Gui sentou de um lado, a Rai sentou do outro. Eu senti como se fosse um escudo, assim. Porque eu estava muito exposta e vulnerável naquele momento. Eu estava chorando, eu estava me sentindo fraca. Eu preciso ser forte. Não, naquele momento eu estava sendo fraca. Estava totalmente vulnerável, exposta. E eles sentaram do meu lado. Por isso que eu falo, se isolar, ficar no quarto fechado, talvez para a tua carne, para aquele momento, para o seu sentimento, é bom. Porque aí você não precisa enfrentar a sua dor, você não precisa expor. Mas quando você vem para a igreja, aqui você encontra pessoas que sentam do teu lado, só de sentar do teu lado, não precisa nem falar nada, é só sentar do teu lado dizendo, eu estou com você. Você não está sozinho nisso. Mas aí na minha cabeça ainda ficava aquela guerra. Eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui. Olhei, peguei meu celular e estava sem bateria. Meu carro tinha ficado em casa, eu estava de carona naquele dia. E eu falei, eu não vou a pé. À noite, assim, o João não vai querer ir comigo. Eu não vou sozinha a pé. Perigoso. Falei, ai Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí eu estava com o moletom, coloquei um moletom na cabeça. Ai, parecendo um adolescente. E na minha cabeça, por que eu estou aqui? Eu quero ir embora. Mas daí depois eu entendi o porquê que eu estava aqui. No momento da ministração, o pastor falou para vir para frente. E eu vim. Podia ter ficado lá? Podia. Mas eu vim aqui para frente. Quando eu vim aqui para frente, a minha pastora estava aqui. Ela me abraçou. Ela orou por mim. E eu pude dizer e falar, Senhor, perdão. Minha vontade era de gritar, Jesus, me perdoa por não ter confiado, por ter deixado a ansiedade tomar conta do meu coração, por não ter entregado tudo para o Senhor para ser mais leve. Eu quis fazer tudo do meu jeito. Eu quis enfrentar essas situações, essas lutas sozinha, como se eu fosse dar conta sozinha. Olha como que eu estou. Jesus, me perdoa. E aquele abraço, aquela oração que a pastora fez por mim, quando ela soltou o abraço, eu pude sentir a leveza, que é poder dizer tudo que eu sentia, que eu não estava conseguindo dizer para ninguém. E após ali, eu tive ajuda também. A Amanda me passou o contato da psicóloga dela, eu fui na psicóloga, estou tendo acompanhamento psicológico, e isso não é motivo de vergonha, isso não é motivo de fraqueza nenhuma, muito pelo contrário, foi algo que eu adiei por muito tempo. Mas hoje eu tenho cuidado de mim, e tem me feito tão bem para mim, para o meu relacionamento, para o meu casamento. Então, às vezes a gente precisa passar por situações para entender que a gente precisa de ajuda. Que sozinho a gente não consegue vencer. Sozinho é tudo mais difícil. É adiando a dor vai permanecer. Não, eu consigo sozinho porque daí hoje está melhor. Então, está tudo bem. No outro dia, tudo ruim de novo. E por que eu estou contando isso para vocês? Porque às vezes vocês olham para a liderança, olham para os pastores e acham que a gente é de ferro. Acham que somos super-heróis. Muito pelo contrário disso. Deus nos chama, sim, para orar, para interceder. Muitas vezes a gente está com um sorriso no rosto, sim, porque a gente ama o nosso chamado. Porque a gente ama estar aqui. Mas nem sempre o teu líder, ele está 100%. Às vezes o teu líder está aqui com o coração sangrando, mas está aqui. Muitas vezes, com o coração sangrando, estava lá na célula. Muitas vezes. Mas é nisso que Jesus cura. É no ato de serviço, é no ato de entrega, é no ato de, Senhor, eis-me aqui. Por mais difícil que esteja sendo, o Senhor traz cura. Eu pude sentir na pele o que era alguém ter ansiedade. E fui diagnosticado, sim, pela psicóloga, que era ansiedade de angústia que eu estava tendo. Mas, graças a Deus,
as coisas estão sendo mais leves, eu estou me permitindo ser mais leve e entregando ao Senhor, porque Ele faz com que as coisas se tornem mais leves. Quando entregamos a Ele, quando entregamos de todo o nosso coração. E o que eu digo para você é que no momento que você pensar em não contar, em não falar para ninguém, fale para o teu líder. Nós temos pastores, nós temos líderes, nós temos pessoas aqui, amigos, irmãos em Cristo, para segurar a nossa mão. Para quando a gente não quer sair de lá de trás, segurar na nossa mão e trazer aqui para o altar, né, Sueli? Você tem amigos que se importam. Jesus chorou. Jesus sentiu dor. O menor versículo que tem no Antigo Testamento é: Jesus chorou na morte de Lázaro. Jesus disse: Lázaro, venha para fora. Talvez existem palavras de morte sobre a sua vida, mas Jesus declara: a vida, vem para fora. Há motivos para sorrir, vem para fora. Você é vencedor, vem para fora. Você tem uma missão, vem para fora. O seu lugar não é aí. O seu lugar não é na caverna, o seu lugar não é no teu quarto fechado. O teu lugar é ministrando a palavra do Senhor. É pregando o evangelho puro e simples. É orando, é intercedendo. Mas também é cuidando de você mesmo. É cuidando do teu corpo, é cuidando da tua alimentação, é cuidando de você emocionalmente, indo sim em profissionais capacitados para te ajudar. Amém? E essas doenças, quando a dor da alma se manifesta no corpo, em Salmo 38:4 diz: as minhas iniquidades submergem a minha cabeça como carga pesada, são demasiadas para mim. Em outra versão diz assim: as minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado, insuportável para mim. É quando você não consegue confessar os pecados. É quando a culpa te afoga. É quando a culpa e o fardo fica tão pesado e insuportável que a dor da alma se manifesta. Por isso também é importante confessar, é importante dizer, eu preciso de oração, eu preciso se mudar, não posso mais carregar essa culpa, essa dor, eu não posso mais carregar isso dentro de mim. Eu preciso confessar. Ora por mim, líder. Ora por mim, pastor. Ora por mim, pastor. Eu confesso e eu me arrependo disso aqui. Eu não quero mais carregar isso. Se você se identifica com que alguma dessas dores, eu te peço para você ficar atento na voz do Senhor nessa noite. Amém? Porque Ele vai te trazer cura por completo, eu creio. Amém? Jesus sentiu angústia mortal. Em Lucas 22:4 diz que Jesus, em sua grande agonia, orava com fervor, e o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo ao chão. Entenda, não é fraqueza sentir dor. A verdadeira fraqueza é acreditar que você precisa enfrentar tudo sozinho, quando Cristo oferece seu jugo suave, como diz em Mateus 11:28-30. Diz assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus nos convida e diz: vinde a mim. É necessário dar um passo, é necessário ir até Jesus. E quando você se entrega para Jesus, indo até Ele, Ele te mostra o que é humildade. É você reconhecer: sozinho eu não consigo, então eu preciso ser humilde. Eu preciso me entregar, eu preciso me prostrar. E Ele mostra o que é ser manso e humilde de coração, para que assim você possa encontrar descanso nos braços dEle. É tendo humildade, é reconhecendo. Sabe, quando a gente acha que a gente dá conta de tudo, quando a gente acha que não precisa de ninguém, quebra isso na sua vida. Seja humilde, reconheça que você precisa de ajuda, reconheça que você precisa de Jesus. Amém?
E a Bíblia nos revela sobre a dor. Primeiro, Deus se aproxima dos quebrantados. Salmo 34:18 diz assim: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. No hebraico, perto indica intimidade. Ou seja, Deus ele não observa de longe. Ele se inclina como um pai que se abaixa para ouvir o sussurro do seu filho. Deus, ele olha de perto. Ele cuida de perto de cada um de nós. Talvez a sua dor seja diferente da do seu irmão. Você não sabe o que ele está passando. A sua dor, ou talvez você não está sentindo dor nenhuma, glória a Deus. Já venci. Mas tem empatia pelo outro que está do teu lado? Que às vezes está ali sentindo dor? Não fica apontando, não. Olha lá, está assim por quê, será? Eu avisei que não era para fazer isso? Se tivesse me ouvido, né? Agora fica aí, que sofra. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido. Nosso papel, como irmãos em Cristo, não é apontar o dedo, não. Você pode não aceitar, você pode não ser conivente com o erro, mas nós não temos direito de apontar o erro e ainda amaldiçoar. O nosso dever é orar. O nosso dever é estender a mão. Está sofrendo, está com dor? O que eu posso fazer para aliviar a sua dor, para ajudar você a aliviar a sua dor? Posso orar por você? Mas jamais, jamais pisar na ferida do outro. Porque assim você não está ajudando em nada. Então, é melhor não atrapalhar. Então, sai de perto. Sabe? Eu queria fazer uma dinâmica agora. E eu queria chamar 2 pessoas. Deixa eu ver, já tenho o copo aqui. Quero chamar o Genilson, por favor, nosso diácono. Vem cá. Deixa eu ver. Vem cá, Luiz. Por favor. Vou pedir para você ficar aqui, Genilson, com esse copo na mão. Isso. Aí fica de frente aqui. Luiz, fica de frente para o Genilson. Tó. Segura isso. Você vai segurar esse copo só com uma mão para frente e você para frente também. Essa outra mão. Isso. Isso. Pode estender, esticar o braço. Isso. Agora eu vou fazer algumas perguntas para eles, tá? E vocês fiquem com o braço aí, tá bom? Vocês acham que você aguentam quanto tempo, mais ou menos, com o braço assim? Que, Genilson? Já está doendo. Tá doendo? Você acha que você consegue ficar quanto tempo com o braço assim? Eu tô de boa por enquanto. Mais o quê? Uns 5 minutos? Uns 5. Você, Genilson, uns 5 minutos dá? Boa. Desafio competitivo. Tá, enquanto isso eu vou fazer algumas perguntas para vocês, tá? Genilson, há quanto tempo você está na Sara Nossa Terra? Desde 2011. Não, 2009. 2009. Quando que você foi ungido a diácono? Eita glória. 2014? Eu não lembro. 2019. Sei lá. Mas você é líder de célula e líder de equipe há quanto tempo? Desde 2010. 2010. Quantas pessoas você acha que você já levou para revisão de vidas? Perdeu as contas? Perdi já. É muita revisão, né? 3 por ano, então uns 40 revisão já acho. Amém. Luiz, há quanto tempo você está aqui em Foz? 1 ano já fazer. Você veio para cá por quê? Qual o motivo principal? Eu vim fazer medicina. E você está aqui na Sara há quanto tempo? 1 ano também. E você... Está doendo já? Está doendo? Você está com vontade de descer o braço? Estou fazendo essas perguntas aqui para enrolar um pouquinho vocês mesmos, para ver até quanto tempo vocês aguentam. Mas o que eu quero dizer para vocês que estão vendo aqui, esse cara aqui foi meu primeiro líder. Esse cara aqui foi o cara que me buscava em casa para trazer para a intercessão 6 da manhã. Foi o cara que orou por mim.
Ele, a esposa dele, a Suelen, é o primeiro líder, e ele já ganhou muitas vidas para Jesus. É diácono da igreja. Serve ao Senhor com muito amor. Um cara trabalhador demais, que todo mundo vê, nem precisava estar falando. E ele serve com amor. Esse ato aqui, ó, de estar com o braço estendido, e mesmo doendo, é o que o Genilson faz há anos. É servir com amor, estender o braço para o outro. O Luiz é meu discípulo. Recentemente ele foi ungido para liderar. Glória a Deus. Quantos discípulos você tem, Luiz? 1. Glória a Deus. Desse 1 vai virar 100, amém? O Luiz está aqui pelo sonho da medicina, como muitos que vêm para Foz. Para ir para o Paraguai, atravessar a ponte. Um sonho de se tornar um médico. E eu creio que Deus coloca esse sonho no coração de vocês para fazer medicina, para ser usados para curar. O Genilson está doendo, né? Aguenta mais um pouquinho, irmão. Aguenta mais um pouquinho. Está doendo muito? Está doendo os dois? Então tá bom. Então vamos facilitar aqui. Pega essa mão, segura aqui. Pega essa mão, segura aqui. Aliviou? Aliviou. Aliviou, Luiz? Nossa! Quando está doendo, você pode pedir ajuda. Quando está doendo aqui, no ato de servir, líder, você pode pedir ajuda também. Quando nós colocamos a mão para sustentar um ao outro, a gente não precisa deixar o copo cair. A gente não precisa deixar o copo, a água derramar, ou parar a missão. Nós somos irmãos. Nós podemos ajudar uns aos outros em oração, nós podemos ajudar uns aos outros dando sustento também. Amém? E o que eu quero dizer para vocês é que vocês permaneçam no Senhor. Porque Ele dá esse alívio também. Se eu colocar o braço aqui, fica melhor? Quanto tempo vocês ficam aqui? Até o final da pregação? Amém. Já descansei. É o que Jesus faz. Ele dá sustento à igreja, que a igreja é dele. A célula é dele. A equipe é dele. Tudo é dele. E se você está sentindo dor, você pode pedir ajuda. Você está aqui para uma missão. Você não está aqui em vão. Além de estudar, além de se preocupar com a medicina, além de estudar. E não é fácil. Não é fácil. Você vai vencer, você vai se formar. E você vai ter o seu diploma na mão. E além disso, servindo ao Senhor. Servindo ao reino de Deus. Com amor. Permaneça firme. Amém? Uma salva de palmas e glória a Deus pela vida dos nossos irmãos. Amém? Jesus, Ele cura. E Ele cura integralmente. Existem dores que você pode sentir no teu corpo físico. E você pode pedir ajuda. Tem vezes que eu estou com muita dor na coluna. Júlia Santiago, bênção demais na minha vida. Massagista, quem precisar. Sabe, você não precisa ficar sofrendo com a dor, você pode pedir ajuda. Vocês conseguiram entender aqui, de uma forma prática? Para que ficar sofrendo, segurando sozinho? Segurando as pontas sozinho? Não precisa. Peça ajuda. Amém? Terceiro, Jesus carregou nossa dor. Isaías 53:4 diz assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si. Jesus, Ele levou sobre si tudo. E não é para você continuar tendo dor. Se Ele levou sobre si, Ele sofreu tanto, Ele foi humilhado. Olha o que Jesus sofreu por nós. Não é para nos ver sofrendo. Não é para nos ver anos e após anos com a mesma dor. Ele sofreu naquela cruz para nos libertar e para nos curar, para nos salvar por completo, para a gente não permanecer na dor. Amém? Então, como que eu posso lidar com a dor de maneira cristã? O que eu faço? Fale com Deus em oração. Filipenses 4:6. Antes em tudo sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Ore ao Senhor. Fale ao Senhor o que você está sentindo. E a oração, ela não precisa ser com palavras bonitas, com palavras difíceis. Eu não sei orar. Você sabe sim. É só falar. É só você ser honesto. A honestidade, o coração quebrantado, é o que move o poder da oração.
É você ser honesto. Deus já sabe o que você vai falar. Não precisa ficar inventando a palavra bonita para falar com Deus. É você e Deus. Vai para o teu quarto, vai orar. Entrega, chora, grita se precisar. Mas coloca para fora o que você está sentindo. Em oração. Nós devemos confiar, como eu disse, em profissionais capacitados para isso. É procurar ajuda. Procurar ajuda. Se você quebra o braço, você vai fazer o quê? Vai ficar tentando curar em casa? Vai no médico. E quando é emocional, você precisa sim de ajuda. De um psicólogo, psiquiatra, se necessário. Não é vergonhoso, você precisa de ajuda. O mais importante é ter ajuda, é você ser curado por completo. Amém? E guarde a esperança. Romanos 8,18 diz assim: porque para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não são para comparar a glória a ser revelada em nós. A dor é real, mas ela não é permanente. Amém? Como José, podemos crer que o que intentaram o mal, Deus pode transformar em bem. Amém? Se te decepcionaram, se te machucaram, se te feriram, tudo isso, todo o mal que foi ocasionado sobre a sua vida, por pessoas que não pensaram em você, só pensaram em si mesmas, por pessoas que não se importaram com a sua dor, por pessoas que te feriram e te machucaram. Creia, Jesus é o nosso advogado fiel, Ele é justo e fiel. Entregue nas mãos dEle. Não é pela tua força que você vai agir para que aquela pessoa ela tenha, a justiça seja feita pelas minhas mãos. Não. Entregue ao Senhor. Amém? E você será curado de toda a dor que te causaram. E todo o mal se transformará em bem. Amém? A dor, ela não tem a última palavra. A jornada cristã não é uma fuga da dor, mas é uma travessia com Cristo. Como os discípulos na tempestade, podemos achar que Jesus está dormindo, mas Ele nunca perde o controle. Amém? Jesus está no controle de tudo. Precisamos confiar, precisamos acreditar. E precisamos entender que Ele sempre tem o melhor para nós. Se você está ferido, clame a Ele. Se você está machucado, clame a Ele. Ele tem o suporte, Ele tem a salvação, Ele tem a cura. O nosso Deus é poderoso. O nosso Deus, Ele é amoroso. O nosso Deus pega a sua dor, pega a nossa dor, nossas feridas e Ele cura. Quem aqui tem cicatriz? Bastante gente, né? Se você apertar a sua cicatriz, dependendo se der para você pegar agora, se é na mão, né? Se você apertar ela agora, ela vai doer? Não dói. Por quê? Porque é uma cicatriz. Mas você lembra o que te causou essa dor? O que te causou essa ferida? Você lembra, a gente lembra. Eu tenho uma cicatriz no meu dedo que com 7 anos, eu tomei um choque. E eu desmaiei. E aí, quando eu acordei, estava cheio de sangue meu dedo. E eu tenho aqui a cicatriz. Mas eu nunca esqueci, tinha 7 anos, nunca esqueci. Mas não dói. Só que quando eu vou acender uma tomada assim que eu não conheço, deixa eu pegar alguma coisa aqui para acender, para não tomar o choque. Muitas vezes essa cicatriz te ensina a não cometer o mesmo erro, o descuido, às vezes. É essa cicatriz. Mas ela não dói mais. Por quê? Porque ela foi curada. Não está sangrando mais, não está aberta mais. Ela já foi curada. Então, quando nós recebemos a cura do Senhor, não é mais para a gente ficar lá abrindo a ferida. Não é mais para a gente permitir que pessoas venham abrir essa ferida. É você dar um basta e dizer, aqui não mais. Isso aqui é uma cicatriz, isso não vai me machucar de novo. Amém? Talvez, às vezes, você está passando... Tem relacionamentos, tem situações que as pessoas manipulam. E você acha que você está errado quando está sentindo dor. Aprenda a se posicionar. Não permita. Não permita. Saia dessa dor. Saia dessa confusão. Saia desse lugar que te oprime. Desse lugar que não te deixa vencer essa dor. Você tem liberdade. Jesus nos libertou para isso. Você não precisa ficar nisso. Talvez você nunca passou por isso, mas tem pessoas aqui que já passaram por isso. Pessoas que se sentem oprimidas, pessoas que não conseguem falar, pessoas que não conseguem pedir ajuda.
porque estão num relacionamento manipulador. E eu repreendo isso na sua vida em nome de Jesus. Peça ajuda. Peça ajuda. Jesus não morreu na cruz para você continuar assim. Jesus está aqui estendendo as mãos para dizer que você é amado e você tem valor e que você não precisa disso. Amém? Gostaria que você ficasse de pé. Gostaria que a equipe de louvor subisse para me ajudar. E que nesse momento você soltasse seus braços. E que nesse momento, se você tem alguém do teu lado, um amigo, um irmão que você confia, que você sabe que está do seu lado para te ajudar, queria que você segurasse na mão dessa pessoa. Mas se você não se sente à vontade para isso, tudo bem, você pode permanecer. Mas eu gostaria que você estendesse as suas mãos assim,